muito mal. Bom, vamos voltar às nossas sessões. Agradeço que, quando conseguirem, se sentem para nós iniciarmos a nossa apresentação. Porque parece que a seguir há festa aqui em Lisboa, por isso temos que nos despachar. Está bem, malta? Conseguem me ouvir bem? Está tudo ok? Já estão restabelecidos? Já beberam uma aguinha? Sim? A minha apresentação deve demorar sensivelmente 1 hora e um quarto, depende das vossas questões também, mas sejam livres de, sempre que tiverem dúvidas, perguntem, mas vamos tentar, se tiverem muitas questões, deixá-las para o fim da apresentação para que tudo isto flua dentro da normalidade. Mas claro que se tiverem uma ou outra questão, se for possível responder logo, sem perdermos o nosso fio da nossa apresentação, está tudo ok. Então, eu vou falar sobre dot plot, taxas de juro, inflação, mas vamos ver muitos gráficos. Vamos falar sobre análise fundamental e análise técnica e espero que gostem da apresentação. Eu vou começar com uma pergunta. Antes de me apresentar a mim em particular, vou-vos deixar aqui questões para vocês pensarem e já voltamos a isto mais à frente. Todos vós, se estão aqui, é porque têm interesse em mercados financeiros, em investimentos, na perspectiva que tiver que ser, curto prazo, médio prazo, longo prazo, forex, commodities, equities, o que for. Eu gostava de vos perguntar duas coisas. Se sabem ou fazem ideia que gráfico é este, que ativo é este, e se têm noção que coisas são estas que têm aqui, estas linhas que são médias móveis de alguma coisa. Se já ouviram falar destas coisas. Já voltamos, tentem ver se sabem que gráfico é este, porque daqui a pouco tempo vamos voltar a ele para dar o início à nossa sessão propriamente dita. Não, o ativo financeiro que está por trás. Está bem? Quer saber qual é o ativo financeiro que está aqui por trás? Vejam bem, apontem, daqui a bocado já vamos falar sobre ele. Sabem? Fazem ideia? Se calhar pode ser o gráfico das probabilidades do Benfica ser campeão hoje ou não. Vocês não sabem. Isto podemos modelar o que der. Ok? Já vamos lá. Bom, o meu nome é Fernando Marques. Para quem já me conhece, já me viu nas apresentações da XTB. Nós, Inca Market, também estamos mensalmente 2 vezes a fazer webinars com a XTB. Já temos uma parceria de muito tempo. É uma entidade que nos tem acompanhado também e é com muito gosto que estamos aqui. É sempre espetacular ver uma sala a um sábado cheia de pessoas interessadas em saber de educação financeira. É espetacular. Não é fácil fazermos isto em qualquer lado do país e mesmo no estrangeiro, em todos os lados que nós vamos. Não é fácil termos salas tão compostas, por isso, obrigado por aqui estarem, é espetacular. E eu vou tentar partilhar o pouco do que eu sei, porque nos mercados financeiros não sabemos nem de perto nem de longe de tudo. Eu vou-vos dar a minha opinião relativamente a um conjunto de ativos, de situações, e depois vamos falar sobre isso. Eu já tenho muita experiência em mercados, já cá ando em mercados financeiros há 20 anos, comecei com 5. Tenho alguma experiência académica, algumas formações, isso agora também não interessa muito. O que eu vos posso dizer, principalmente, eu já cometi todos os erros que vocês já cometeram ou ainda vão cometer. E o meu objetivo desta sessão é que vocês cometam menos erros do que aqueles que eu cometi quando me iniciei nos mercados financeiros. E foram muitos os erros que eu cometi. Não tenho nenhum problema em dizer isso. Desde derreter contas por completo, desde pensar que era o maior do meu bairro e perder trades sucessivamente. E claro que isso me deixou marcas e obrigou-me a ser melhor, a estudar,
ganhar experiência, a consultar os melhores do mundo. E aqui estamos nós Inca Markets, porque eu sou um dos fundadores da Inca Markets. O meu sócio está a algures por aí, deixa de o ver. Está ali atrás a tirar fotografias, tipo paparazzi. É para eu provar à minha mulher que vim mesmo a Lisboa uma conferência e que não fui para o outro lado. Bom, vamos ter que fazer sempre falar do disclaimer, já sabem. Tudo aquilo que vocês vão ouvir aqui é apenas a minha opinião, não é nenhum conselho de investimento. Eu não sou intermediário financeiro e estou aqui a dar a minha opinião pessoal. E agradecer, obviamente, a vós, que já agradeci, agradecer à XTB por organizar este magnífico evento e agradecer a todos os meus colegas de painel, o Luís, o Eugénio e o Milton, que fizeram excelentes apresentações e que eu vou tentar seguir a linha da qualidade das apresentações dele. Muito obrigado a todos vós por estarem aqui comigo. Então vamos lá. Plano da apresentação. Vamos falar sobre coisas espetaculares. Só coisas espetaculares. Vamos fazer algumas questões para ver se vocês já estão umas máquinas nisto. Vamos falar sobre a inflação, taxas de juro, PIB, sempre com gráficos. E vou-vos mostrar também como é que nós, na Inca Markets, negociamos e temos uma abordagem para os mercados financeiros. Claro que numa hora vai ser uma conversa muito rápida, digamos assim, mas vocês vão ficar a perceber o grau de desenvolvimento que nós damos a todos estes assuntos. Então vamos voltar a este ativo. Já adivinham, já sabem qual é? Bitcoin. Será que é Bitcoin? Bom, este gráfico, efetivamente, não é o Nasdaq, nem o SP, como eu fui ouvindo por aí, é o gráfico da Bitcoin. Não porque eu seja especialista em criptoativos, porque não sou de facto, mas porque me serve perfeitamente para iniciar a minha sessão. Significa isto que este gráfico ou outro qualquer, não está em causa agora a qualidade do ativo subjacente, não é isso que está em causa, mas ajuda-nos a explicar que tudo isto foi muito rápido e muita gente ficou feliz aqui. Principalmente aqueles que compraram aqui. Mas isto é como sempre nos mercados. Quando vocês começam a ir aos cafés, começam a ir aqui e ali, e alguém vos diz que comprou esta ação, este ativo, no mínimo e vendeu no topo, vocês batem palmas e pensam, epá, porquê que eu não consigo fazer isto? Porque, de facto, normalmente ninguém compra na base e vende no topo. Porque isso não existe. Porque comprar sistematicamente em base e vender sistematicamente em topos não é para qualquer um e é preciso ter alguma sorte, entre aspas, à mistura. Mas o gráfico real é este. Significa que, neste percurso, quem comprou muito em cima, sabem o que é que aconteceu e se não assumiu as perdas, tiveram desvalorizações significativas. Mas isto para abordar um assunto muito importante. Nós, num dos webinários que demos para a XTB, salvo erro há 2 semanas, até foi o meu colega, demos um webinar onde dissemos que trabalhamos com os nossos clientes para os ajudar a pensar a fazer cerca de 2 a 5% ao mês para conseguirem fazer 25% ao ano. E é uma abordagem, se conseguirmos, bastante boa, porque já vamos ver quanto é que o melhor investidor do mundo consegue fazer. Depois desse webinar, nós fomos contactados por uma pessoa, não interessa agora se é um senhor ou uma senhora, muito interessado em falar connosco e a dizer-nos algo do género. Epá, vocês desistam lá dessa ideia de 5% ou 2% ou o que for, porque eu tenho aqui um produto que faz 3.700% em 6 meses. E vocês têm que começar a vender isto aos vossos clientes, etc, etc. E não fui eu que falei com ele, mas o meu colega certamente lhe disse algo do género. Se você me garantir isso, eu dou-lhe todo o meu dinheiro e de mais algum, e a minha vida é muito tranquila. Isto para dizer o quê? Não sei qual é a vossa opinião, mas quem está aqui mais experiente sabe que fazer durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, esse nível de percentagens não existe. Não existe, meus amigos. Por muito que me digam que conseguem fazer, dificilmente aqui alguém de vocês está nos mercados há mais tempo do que eu. Já são mais de 20 anos. Eu conheço muitos investidores e muitos traders de longo prazo. Pessoas que fazem dinheiro a sério. E rentabilidades destas, caros, não é para todos. Já vos vou mostrar um dos livros que eu vos recomendo para vocês perceberem o que é uma 100 bagger, não sei se sabem o que é isso. Já vamos falar sobre o assunto. Isto para dizer que isto não é tão fácil como pode parecer, mas é possível. E para nos levar a esta questão. Certamente vocês sabem a resposta ou não. Qual é a rentabilidade do melhor investidor do mundo? Partindo do princípio
que vocês consideram que o melhor investidor do mundo é este senhor que está aqui, bastante experiente, e partindo do princípio que vocês o acompanham, como eu o acompanho há muito tempo, se não o acompanham, devem acompanhar, independentemente de não concordarem ou não investirem da forma que ele pensa aos mercados. Eu, pessoalmente, da minha formação académica e daquilo que eu faço na minha vida profissional, que é muito da análise financeira e afins, esta é a abordagem onde eu estou mais confortável, encontrar excelentes ativos, empresas com excelentes avenidas de crescimento, com grandes equipas de gestão e com vantagens competitivas incomparáveis. E depois em comprá-las ao melhor preço. Não é comprá-las caras, obviamente, é comprá-las ao melhor preço. Fazendo isso, temos muito mais probabilidades. Então vejam bem quanto é que este senhor faz, em média, de 57 anos. Se leram a carta anual que ele faz aos seus investidores, vocês certamente têm conhecimento destas rendibilidades. Então vejam bem, o maior investidor do mundo, reconhecido por tudo e por todos, faz isto, em média, nos últimos 57 anos. O dobro do S&P 500. E porquê que me chegam a nós, na Inca Markets, que somos uma entidade de educação financeira, sistematicamente que tipo de pessoas? Têm noção? Que tipo de pessoas é que chegam sistematicamente a entidades como a Inca Markets? Pessoas que lhes venderam a ideia que podiam ganhar 3.700% e que, na prática, o que é que lhes aconteceu às contas? Perderam tudo. São essas as pessoas que chegam. E essas pessoas são muito difíceis de recuperar para os mercados. Muito difíceis. Por isso, conselho, eu não posso fazer aconselhamento financeiro, mas posso-vos dar conselhos pessoais. Não acreditem nessa conversa da carochinha. Concentrem-se em aprender, ganhar bases, dar tempo ao tempo e pensar nisto como uma maratona, não como um sprint. Quem tudo quer, tudo perde. Eu já vi de tudo. E volto-vos a dizer aquilo que eu disse no início. Eu já fiz todos esses erros e já perdi dinheiro, já me custou muito recomeçar tudo de novo e conseguir ter um caminho sistematicamente positivo dá muito trabalho. Porque se isto fosse fácil, estávamos todos milionários. Certo? É esta a abordagem correta. E desculpem não vos estar a dizer aquilo que se calhar vocês querem ouvir. Vamos todos comprar aqui um curso connosco e vão fazer 1.000 ou 2.000% ao mês ou ao ano. Não é isso que vai acontecer connosco e dificilmente com alguém. Claro que, se quiserem pegar em 1.000, 10 ou 100 mil euros, fazemos um one shot e com o one shot temos probabilidades. Mas não é a nossa abordagem de mercado. Ok? Vamos então avançar. É fácil obter estas rendibilidades? Claro que não é fácil. Claro que não é fácil. Claro que não é fácil. O que é que eu vos recomendo? Para quem gosta de investir em ações, para quem gosta de fundamentais, para quem gosta de perceber o que é que aconteceu no passado, para tentar ver que se no passado aconteceu, vocês podem ter probabilidades de acontecer no futuro, e para quem gosta de equities, para quem gosta de ações, para quem está aqui e investe em ações, estes dois livros são excepcionais. No fim, ninguém me ia ouvir relativamente à bibliografia, que já estavam com pressa de se ir embora. Se nesta fase inicial funciona muito bem. São dois livros sequenciais, dois autores diferentes, são os dois espetaculares. Os estudos, são dois estudos que são feitos sobre qual foi o número de empresas que durante um período de tempo valorizaram 100 vezes. Não é 100%, é 100 vezes. São as famosas 100 beggars. Okay? Este estudo, por exemplo, do Mayer, que é o mais recente, ele estudou no período de 62 a 2014 quantas empresas é que valorizaram 100 vezes. Não são 100%, meus amigos. Estas famosas 100 beggars. São dois livros espetaculares para vocês verem que é possível. E qual é o objetivo de eu estar a falar nisto? O meu tema em particular não é falar de equities, vou-vos falar de juros, taxa de juros e inflação, mas gostava de vos deixar esta nota porque nem sempre tenho a sorte de ter uma plateia tão grande, concentrada em ouvir-me, e se eu vos posso dar alguns conselhos, são sempre este tipo de aconselhamento. Ou seja, comprem livros, leiam e depois pratiquem. Tá bom? O que é que isto diz? Pronto, uma 100 bagger é uma empresa que valoriza 100 vezes, ou seja, 10.000%, e antes de avançarmos, é importante que vocês saibam o quê? Que neste período de tempo, 365 empresas cotadas nos Estados Unidos foram 100
beggars. E posso-vos garantir uma coisa. A maior parte delas vocês conhecem. A maior parte delas vocês conhecem. Todos vocês conhecem, por exemplo, a Amazon, que neste período foi uma 100 beggar. Como outras tantas, quando vocês forem ver, porque eu não posso ser spoiler, não é? Para quem não conhece o livro, vocês vão chegar à conclusão que sim, é possível encontrar excelentes ativos. Independentemente de vocês serem investidores de ações, de equities, ou de investirem noutro tipo de ativos. Não está em causa qual é o melhor ou o pior, cada um sabe de si, o que está em causa é saberem que é possível. Por isso, quem não conhece, já alguém leu estes livros, algum deles? Espetacular, significa que têm, já estou contente. Claro que há aqui pessoas que eu sei que já leram, porque são clientes da Inca Markets, e na Inca Markets nós falamos muito neste livro. Muito bem, só para concluirmos, o meu percurso, rapidamente, eu no início era assim, pensava que era o melhor do mundo, durante muito tempo tive muitas dificuldades, encontrei este senhor, que foi o meu mentor, um investidor americano, que é o Jay Norris, que trabalhou 35 anos na Cobot, que é a Bolsa de Derivados dos Estados Unidos, de Chicago, e que me ensinou muita coisa. E eu vou-vos dizer, num segundo, uma coisa muito importante. Ele tem uma forma de negociar completamente diferente da minha, mas ele ensinou-me muito sobre a parte dos fundamentais do mercado, a parte psicológica do mercado. Ou seja, a forma de abordar os investimentos, da perspectiva de abordar os investimentos. Isto para vos dizer o quê? É importante que encontrem o vosso mentor. Aquele que vocês quiserem. Normalmente, o vosso mentor nunca pode ser o vosso amigo ou alguém que tenha proximidade com vocês. Isso vai correr tudo mal. E normalmente, o vosso mentor não pode ser aquele que comprou esta semana. Todos são investidores da Nvidia. Todos. Não há ninguém que não seja. Todos. Todos. Eu sei é que há muitos clientes da Inca Markets que têm efetivamente a Nvidia há muito tempo. E posso-vos dizer, no confinamento compraram muito. Não foi o meu caso. Não vou dizer que sou investidor da Nvidia, porque não sou. Tenho outras muito parecidas. Mas nesta semana, não sei se repararam, a Nvidia, todos, até me admira como é que não estão aqui pessoas com uma t-shirt da Nvidia, forever, uma coisa assim. Não está ninguém, não vi ninguém, tudo bem. Epá, isto, espero que tenham a ação, obviamente, espero que tenham, fico muito contente. Eu pessoalmente não tenho, apesar de ser uma empresa, na ótica de investimento em valores, ser excepcional, uma excelente equipa de gestão, avenidas de crescimento brutais e vantagens competitivas incomparáveis. Preenche estes 3 critérios que para mim são muito importantes. Vamos então ao tema principal que vocês estão desejando de ouvir, de inflação e taxa de juros, essas coisas, estas headlines que vocês já estão fartos de ouvir na comunicação social, mas eu vou-vos dar algum insight. E se já sabem, consolidam. Se não sabem, aprendem. Se sabem mais do que eu, espetacular. Fico muito contente. Ok? Então vamos lá. Inflação nos Estados Unidos. Bom, todos vocês sabem o que é que aconteceu, ou o que é que tem acontecido à inflação. Vocês sabem que tivemos o Covid, sabem os efeitos que o Covid provocou na inflação, sabem que a inflação foi cavalgando até uma certa altura e também sabem que depois disso a Fed e os outros bancos centrais tiveram que subir a taxa de juro e também sabem que, por exemplo, nos Estados Unidos, o CPI, esta taxa de inflação dita normal, que saiu a inflação do mês de abril, saiu agora no meio do mês de maio, vocês sabem que a taxa tem diminuído. Há 10 meses seguidos que o CPI tem diminuído sistematicamente, está no valor de 4,9%, tem aqui toda a informação pertinente. Sabem que isto tudo tem corrido, ou melhor, as taxas de inflação têm melhorado, mas continuam muito altas. Certamente já ouviram todos os meus colegas de painel falar sobre os mandatos dos bancos centrais, já sabem que os bancos centrais têm todos como mandato a estabilização do nível de preços, que essa estabilização do nível de preços é atingida quando a inflação dá a volta dos 2%, mas também sabem que estes valores de inflação são brutais. Claro que já tivemos mais inflação, já andámos nos 9% nos Estados Unidos, mais na Europa, mas atualmente estes 4,9%, que é os dados de abril, é os últimos que conhecemos do CPI, já vamos a outro indicador, fizeram com que a Fed, na última reunião de política monetária que decorreu, penso que sabem, no início do mês de maio, tenha dito, entre aspas, que podíamos estar próximo de uma pausa da subida das taxas de juros. A Fed nunca diz isso desta forma, mas o mercado entendeu que a taxa de juros atual nos Estados Unidos, como penso que sabem,
que está no intervalo de 5 a 5,25, poderá, ou na reunião do início de maio, Powell e a sua equipa puderam dar a entender, e o mercado percepcionou, que a pausa poderia estar próxima. E vejam bem, 10 meses seguidos de inflação a diminuir. Mas o quê? O que é que aconteceu ontem, sabem? O que é que aconteceu ontem? Conhecem esta medida, o PCE? Certamente já ouviram falar. Quem acompanha mercados e quem gosta de fundamentais, certamente já ouviu falar deste indicador, PCE. Porquê é que eu estou a falar nisto? Para quem não sabe, passa a saber. Este é o indicador favorito da Fed para medir a inflação. A Fed não quer saber do CPI normal, desta que está aqui. A Fed quer saber do PCE. E o cálculo do PCE, um pouco mais complexo do que o CPI, demora mais tempo a sair. Vejam bem, o PCE referente ao mês de abril saiu ontem, quase no fim do mês de maio. Ontem, na abertura do mercado americano, na nossa hora de almoço. E o que é que aconteceu neste indicador? Que é o indicador favorito da Fed para medir a inflação. Vejam bem, tinha vindo numa base de diminuição, como o CPI, e o PCE do mês de abril subiu face ao mês anterior, na leitura anual, year over year, e na leitura mensal, month over month. Okay? Ou seja, o que é que nós tivemos? Tivemos duas coisas menos boas, na minha opinião. Tivemos uma leitura superior ao mês anterior e tivemos uma leitura superior à expectativa. E o que é que isto nos diz? O que é que isto nos diz? Diz-nos muita coisa. Diz-nos provavelmente quando é que é a próxima reunião da Fed, sabem? Quando é que é a próxima reunião da Fed? 14 de junho. E no dia 15 temos o Banco Central Europeu. E no dia 13 de junho o que é que temos? Temos os dados da inflação nos Estados Unidos, o CPI. Ou seja, porquê é que isto é importante? Porque isto é o indicador que a Fed mais gosta para medir a inflação e é os últimos dados de inflação que nós temos antes da próxima reunião da Fed. E é isto que a Fed vai olhar. Então digam-me uma coisa. O que é que andámos a pensar desde o início de maio da última reunião da Fed? Que teríamos em junho o quê? De certeza. O que é que o mercado andou a descontar de certeza? Que teríamos de certeza em junho, no mínimo, uma pausa. O mercado andou a descontar. E isso é muito fácil de ver. Certo? E com isto, o que é que nós podemos dizer? Sorte se tivermos uma pausa. Porque com estes dados, o que é que podemos ter? Aquilo que ninguém no mercado estava a pensar. Um eventual aumento da taxa de juros. Não sou eu que estou a dizer. O meu objetivo não é adivinhar. O meu objetivo é partilhar dados. E depois vocês fazem o que quiserem a este tipo de dados. Então agora vou-vos mostrar mais informação. Vamos lá. Pronto, o PIB americano, vocês sabem, o PIB quarter over quarter, esta semana foi revisto da estimativa inicial, tinha sido de 1.1, saiu 1.3, e vejam bem o que é que vocês têm aqui ao lado. É pequeno, eu sei que é pequeno. Isto é, como sabem, os bancos centrais fazem... Têm noção de quantas reuniões é que os bancos centrais fazem por ano? O BCE e a Fed fazem 8 reuniões por ano. 8 reuniões por ano. E em quantas dessas 8 reuniões é que há estimativas e forecasting económico? Têm noção? Em 4 delas. Março, junho, setembro e dezembro. Estes dados que estão aqui, e que eu vou mostrar a seguir das dot plots, são os dados da reunião do fim de março. É os últimos dados de projeções que nós temos da Fed oficiais. E vejam bem, a Fed, para a inflação, tinha como expectativa para o PCE 3,3%. A expectativa da inflação nos Estados Unidos, PCE, no fim de 2023, era de 3,3%. Ok? E nós, neste momento, temos, como vocês vão, 4,4% e a subir face ao mês anterior. Taxa de juro. Penso que sabem que a taxa de juros nos Estados Unidos tem tido um crescimento brutal, 10 reuniões seguidas a aumentar a taxa, e o efeito da taxa, do aumento da taxa de juro é um efeito leading ou lagging. Têm noção disto? Ou seja, sobe-se a taxa de juro, há logo reação do mercado. Quando é que esta subida da taxa de juro teve impacto? Porquê é que sobe a taxa de juro? Numa linguagem muito simples, para controlar a inflação. Vejam bem, quando é que a inflação começou a diminuir? Vocês têm que ter noção disto. A inflação começou a diminuir em
julho de 22. Vejam bem, quando é que a taxa começou a subir? Penso que sabem, em março de 22. Só quando a Fed já tinha 3 ou 4 reuniões sucessivas a aumentar a taxa de juro, é que nós tivemos algum efeito na inflação. Ok? 10 reuniões seguidas e a pergunta que se faz é: e na próxima reunião da Fed, o que é que vamos ter? O que é que acham? Depois destes dados que eu vos estou a dar aqui do PCE, mantêm a opinião generalizada do mercado que vamos ter uma pausa, de certeza absoluta? Cortes na taxa de juro, não contem com isso, eu não gosto de fazer apostas com ninguém, porque sou investidor e o investidor nunca aposta, mas da minha experiência de 20 anos a acompanhar bancos centrais, posso-vos garantir que dificilmente terão qualquer efeito na taxa de juro, para menos em junho de certeza, e durante o ano, nas próximas 4 reuniões, veremos. É mais provável termos uma subida do que termos uma descida, obviamente. Tinham noção destes dados do PCE? Conheceram? Acompanharam ontem? Então vamos ver mais coisas. O que é que está aqui? Já ouviram falar das dot plots? Nunca ouviram falar das dot plots? Então, de 3 em 3 meses, ou seja, em março, em junho, em setembro e em dezembro, quando a Fed reúne, nestas reuniões destes meses, faz forecasting para o crescimento económico, para a inflação, para o emprego, etc. E, simultaneamente, dá as expectativas dos membros votantes da Fed, nesta reunião de março, que foi as últimas onde tivemos dot plots e previsões económicas, foram 20 membros votantes, dá-vos qual é a expectativa destes 20 membros votantes para o comportamento da taxa de juro nos 3 anos subsequentes. Na prática, eles votam, dão a opinião deles e nós conseguimos ver o quê? Nós conseguimos ver que em março, estes 20 membros da Fed que votaram na reunião de março disseram que, na opinião destes 20 membros da Fed, não é a opinião do vizinho do lado, são só as 20 pessoas que sentam lá a decidir a política monetária, que a taxa de juros no fim de 2023 seria de 5,1. Como sabem, a taxa de juros atual está em que intervalo? Entre 5 e 5,25. Significa que neste momento nós temos a taxa no intervalo que em março os membros da Fed nos disseram que era expectável que ela poderia estar. Tinham noção disto? Sim? E para 24, que a taxa estaria no intervalo de 4,25. Mas isto foi em março. Será que foi assim há tanto tempo? Para esquecermos isto? Foi há 2 meses, porque esta reunião foi no fim de março. Então, o que é que nós temos aqui? O que eu tenho aqui para vocês é aquela informação dos dot plots mostrada de outra forma. Não sei se alguma vez já viram este tipo de gráfico, da forma como ele está construído, porque isto que está aqui é os votos dos 20 membros da Fed para os dot plots com frequências relativas absolutas. Ou seja, significa isto o quê? Que o importante é vermos quando é que há mais de 50% dos votantes. E para 23 o que é que nós temos? Temos que mais de 50%, ou seja, 61% das pessoas que participaram naquela reunião dizem que por eles a taxa estará no intervalo de 5 a 5,25. E 78%, um bocadinho mais de membros, dizem-nos que a taxa estará no patamar superior. Então o que é que nós temos de nos concentrar para ver estes dot plots? É onde é que estão as percentagens superiores a 50%, que são sempre, neste caso, dos 5 até aos 5,5. Ok? Para 24, que é o ano subsequente, o gráfico é o mesmo. E o que é que nos diz a informação da Fed em março de 23? Diz-nos que, à data de 22 de março, teremos provavelmente no ano subsequente a taxa entre 4 a 4,25 ou a 4,25 e 5. Porquê que isto é importante? Porquê que isto é importante? Porque o mercado negocia o que já saiu ou a expectativa do que pode vir a acontecer. Têm noção disto? O que é que o mercado negocia? O indicador que sai ou a expectativa do que pode vir a acontecer? Expectativa. Os mercados financeiros concentram-se na expectativa. Então, o que nós estamos a tratar aqui é qual é o futuro ou a expectativa relativamente à taxa de juros nos Estados Unidos, relativamente à inflação, relativamente a uma possível recessão. Estagnação, estagflação e ou recessão. É isto que o mercado negocia. O limite da dívida nos Estados Unidos. Estamos próximos de um acordo ou não estamos próximos do acordo? É isto que o mercado se concentra. A crise na banca nos Estados Unidos está resolvida ou não está resolvida?
o mercado concentra-se nisto. Será que está resolvida? Tivemos 2 bancos que caíram em março, no início de março. Tivemos depois um banco europeu, todos conhecem, que caiu. E tivemos no início de maio mais outro banco com problemas. Estará resolvida? Vamos lá ver. São vocês que têm que criar o vosso racional para negociar isto para a frente. Vocês é que sabem. Porque se vocês sistematicamente vão querer só ouvir o que os outros dizem e não pensam com a vossa cabeça, vocês vão ser máquinas da repetição. E não é esse o objetivo de estarmos aqui. O objetivo é de vocês estarem aqui e, com todo este manancial de informação, perceberem qual é aquele que é mais eficaz para vocês. Está bem? A expectativa é que mexe os mercados financeiros. Então agora vou-vos mostrar uma coisa muito importante. Conhecem uma ferramenta que é a Fed Watch Tool? Já ouviram falar da Fed Watch Tool? Do CME Group? Esta ferramenta dá-nos o quê? Esta ferramenta dá-nos as probabilidades de subida de taxa de juro nas próximas reuniões da Fed, com base nas transações interbancárias entre os bancos americanos. É uma informação muito fidedigna. Nos últimos 2, 3 anos tem-nos ajudado a prever com exatidão o que é que acontece à taxa de juro. E eu tenho aqui uma coisa muito interessante. Este gráfico que está aqui é retirado ontem antes da hora do almoço. Eu fiz de propósito. Eu sabia que ia sair o PCE. Então, antes do almoço, o que é que o mercado estava a negociar? Porque isto é uma ferramenta grátis. Todos vocês têm acesso a isto. Hoje em dia, há 20 anos, quando eu comecei, ter um gráfico custava dinheiro. Não sei se alguém de vocês conhece uma ferramenta que é o Metastock, por exemplo, que estava carregada de dinheiro. Hoje em dia, tudo é de borla. Esta ferramenta é de borla. E o que é que nós sabíamos ontem, antes da hora do almoço? E o que é que o mercado descontava antes da hora do almoço? Com 62% de probabilidade, a taxa de juros nos Estados Unidos iria se manter no patamar atual. E só com 37% é que iria subir. Diminuições, esqueçam lá isso, na reunião de junho. E eu vou-vos mostrar agora uma coisa, se calhar ainda não tinham pensado nisto. Fruto do PCE, o que é que acontece com esta subida do PCE? É um mês, pode ser lido de uma forma até sem grandes problemas, mas também pode ser lido de uma forma mais racional, que é a inflação diminuiu, face ao que já teve, mas se calhar veio para ficar a estes patamares. E vejam bem o que é que aconteceu a esta ferramenta. Isto é 2 horas depois. 2 horas depois o mercado está a negociar, eu vou sair da frente, peço desculpa, 2 horas depois o mercado está a negociar que vamos ter, com probabilidade de 71,1%, uma subida da taxa de juro na reunião de 14 de junho. Quem é que de vocês, com toda a sinceridade, até este dado dos PCE pensou que podíamos ter uma subida da taxa de juros na Fed na próxima reunião? Quem leu, quem acompanhou a conferência de imprensa? 2 pessoas na sala. 2, penso eu. Ali, tudo bem. Eu também era uma delas. Não sei se vamos ter ou não, não é uma questão de acertar, não é uma questão de acompanharmos. Ok? Bom, isto pode ter uma coisa boa. Se continuamos a ter inflação, significa que há o quê? Se continuamos a ter inflação, significa que vamos ter consumo ou não? Se temos inflação, mas porquê que os preços sobem? Porquê que os preços sobem sistematicamente? Porque se isto custar 5 euros e todos vocês quiserem só vender por 6, cria inflação, não é? Vamos lá. Outra coisa que eu vos quero mostrar, e mostrei-vos isto há 6 meses quando estive aqui convosco. O que é que está aqui em cima? Sem entrar em linguagem também muito técnica. Aquele gráfico é a diferença da yield, é o spread da yield das obrigações americanas a 10 anos, menos as obrigações americanas a 2 anos. Eu mostrei-vos isto em novembro do ano passado, quando estive aqui, e mostro sistematicamente. Porquê é que este gráfico é importante? O de cima. Porque diz, com base em muita informação fidedigna, que quando as yields invertem, quando é que há uma inversão das yields? Quando a yield a curto prazo é superior à yield a longo prazo. Vamos lá ver. Faz mais sentido, mais juro, quando o prazo é maior. Certo? Isso significa que é que temos uma inversão. E temos uma inversão há quanto tempo? Quando é que isto aconteceu nos Estados Unidos, esta inversão das yields?
em outubro de 2022. Ou seja, nós temos esta inversão há 7 meses. Ok? E vejam ali no gráfico quando é que tivemos as últimas inversões da yield. Certamente alguns de vocês que acompanham estas temáticas sabem a resposta. Vejam bem, o que é que aconteceu aqui nos inícios dos anos 2000? Todos sabem, não é? Bolha tecnológica. O que é que aconteceu aqui em 2007, 2008? Subprime. Aqui no tempo antes do Covid quase tivemos. E agora temos E temos o maior spread que tivemos desde a crise da bolha tecnológica e temos há 7 meses. Ok? Eu não vos quero alarmar, só vos estou a informar. Informar é importante. Significa que temos probabilidades de ter uma recessão, mesmo que seja suave. E, aliás, já vamos ver, já sabem que a maior economia europeia tem 2 PIBs trimestrais negativos, ou seja, temos uma recessão técnica na Alemanha. Já vamos ver também. E nos Estados Unidos temos isto. Ok? Então agora vou-vos mostrar mais dados. Tudo o que está aqui não são adivinhas nem faz de conta. São dados reais para nos ajudar a perceber o objetivo. Então vejam bem, o que é que temos aqui? Este gráfico não é meu, não é feito por mim. Quando não é feito por mim tenho que dizer. É de uma pessoa que eu estimo muito, um investidor que se chama Ashraf Lady, um inglês, com um excelente livro de análise fundamental. Se quiserem mais um livro para saber fundamentais, quem gosta de saber relação de taxa de juros, inflação, obrigações, equities e commodities, o livro do Ashraf Lady é qualquer coisa excepcional. O que é que ele tem aqui? O que é que ele estudou? Eu vou só aqui para este lado para vocês verem. Com licença, em 2001, antes da recessão, demorou 10 meses, ou seja, tivemos a inversão das yields 10 meses antes da recessão. Está bem? Em 2008, no subprime, foi 16 meses antes. Okay? Em 2020, com o Covid, tivemos 10 meses antes. E agora, já vamos em quantos meses de inversão das yields? Em 7 meses. Está bem? Muito provavelmente, teremos nos Estados Unidos um crescimento muito curto, porque as perspectivas da Fed de março é de um crescimento muito curto, ou eventualmente uma recessão suave. É muito provável que isso aconteça. Os dados estão cá. Se vai acontecer ou não, não faço a mínima ideia, porque eu não tenho uma bola de cristal. Nós estamos apenas a partilhar a informação. Ok? E o que é que está aqui? Agora vamos aos gráficos. Vejam bem, como é que nós na Income Markets analisamos tudo isto? Não se preocupem com o conjunto de coisas que estão no gráfico. Este ativo que está aqui é o Dollar Index. Ok? Tudo e muito do que nós fazemos é sempre com o dólar por trás, porque, como sabem, a maior economia do mundo e o dólar replicam em todos os outros ativos. Se vocês forem bons a saber, ou a ler o dólar e a ler o SP500, vocês têm muito mais probabilidades de ter sucesso de negociar os outros ativos. Não queiram saber 20 e 30 ativos. Isso é um erro crasso. Só se investirem numa perspectiva de investimento em valor e o vosso core seja ações. E aí, claro, que têm que saber os fundamentais da empresa que vocês querem investir, obviamente. Mas para quem é macroeconomista e para quem aborda os mercados com base nos fundamentais, vocês têm que dominar dólar e SP500. É muito fácil, é muito mais fácil terem sucesso se conseguirem perceber tudo o que os main drivers do dólar e os main drivers do SP500. Então agora vejam bem, só para ficarem com um gostinho do que nós fazemos. Se quiserem também ver muito do que fazemos, têm os webinars todos no canal do YouTube da XTB, que nós fazemos vários webinars com ele. Vejam bem, desde do último trimestre de 2022, o DXY, o dólar, desvalorizou, parou nesta grande zona de suporte. Isto é um gráfico diário. Isto que está aqui, esta caixa verde e esta caixa rosa, são uma coisa que se chamam pivot points mensais, que nós na Income Markets usamos muito. Já saímos da análise fundamental e estamos na análise técnica. Só para vos dizer que, na minha opinião, o ideal é saber análise fundamental e análise técnica. É a minha opinião. Eu respeito quem de vós queira só saber fundamentais ou queira só saber
técnicos. Tudo o que eu faço tem os fundamentais por trás, tudo, mas as minhas entradas e as saídas são sempre nas melhores zonas técnicas. Com base em gráficos de médio e longo prazo, no máximo para tomar decisões 4 horas a diário, obviamente, e com base em médias móveis muito conhecidas e um indicador que nem todos conhecem, que são os Pivot Points. Os Pivot Points é uma ferramenta excepcional. Eu vou-vos só mostrar. Vejam bem, isto é o início do mês, isto é o fim do mês. Zona de suporte. Nossa intenção, trabalhamos o mês inteiro para comprar dólar. Por vários motivos que eu vos estive a explicar. Eu fiz-vos o racional dos fundamentais e agora estou-vos a mostrar no gráfico, juntando com a análise técnica. O suporte perfeito para nós, zona de compra dos pivot points, isto é uma zona de venda de pivot points. E agora este gráfico é o mesmo, mas é dividido em semanas. Ou seja, no mês temos 4 semanas, numas caixas grandes destas, temos 4 caixas, que é aquilo que vocês têm. E estas zonas, verde, pontos de entrada, laranjas, pontos de saída. Não tem que ver com acertar ou falhar. Nada é infalível. Tem que ver com o quê? O nosso mindset era comprar o ativo naquele mês e vamos à análise técnica para encontrar as melhores zonas para comprar. Vai dar sempre? Pergunta. Vai funcionar sempre isto? Claro que não. Claro que não. O que é que pode acontecer em determinados meses? Estão aqui muitos membros da Income Markets. O que é que pode acontecer em determinados meses? Ou temos trades negativos, ou não temos trades na nossa carteira. Qual é o problema disso? Vejam bem, quantas semanas é que vocês têm no ano? Porquê é que têm que fazer trades todos os dias, todas as horas? Vocês têm que ser... Vejam bem, se em metade do ano tiverem oportunidades no segmento da vossa tendência, vocês têm muito mais ou menos probabilidades de fazer dinheiro. Imaginem, vocês só querem comprar SP500. São investidores, só querem bull market, só querem comprar o SP. Então o que é que vocês vão procurar no SP500, no gráfico do SP500? Pontos de short ou pontos para entrar em longos? Pontos para entrar em longos. E esses pontos para entrar em longos chamam-se o quê? Zonas de suporte. Independentemente de serem horizontais, com indicadores, o que for. Então o que é que vocês fazem? Esperam. E quando o preço chega às vossas melhores zonas, pode ser amanhã, pode ser daqui a 3 meses, pode ser quando tiver que ser, o que é que vocês fazem? Quando o preço está a chegar à vossa zona, onde os fundamentais e os técnicos fazem um overlapping, o que é que vocês fazem? Procuram as melhores zonas de entrada. E se der, se aparecer, fazem. Se não, tranquilos. Quando vocês pressionam, fazem muita asneira. E agora vamos ver nas ações. Muitos de vocês não investem em índice, não investem em forex, gostam de ações, são investidores de equities. Perfeito. Juntem a isto tudo, conhecer todos os fundamentais da empresa. Quando algum de vocês chegar ao pé de mim e me disser, eu vou comprar a Nvidia, está na moda, não é? Então porquê que vão comprar a Nvidia? Qual é as avenidas de crescimento da empresa? A empresa tem crescido a quantos dígitos nos últimos anos? Quais são as vantagens competitivas da Nvidia? Existem? Muitas. Quais são? Sabem? Quem é a equipa de gestão? Quem é o CEO da Nvidia? Quem é? Se calhar deviam ir ver quem é, para perceber porque é que é uma mega empresa. Ok? Expectativas futuras da empresa. Crescer a quantos dígitos? Sabem isto? Tudo bem, podem falar comigo para percebermos qual é a melhor forma de investir naquela empresa. E se a empresa estiver muito cara, vão comprar logo só porque os fundamentais são bons? Então vejam bem, uma empresa com grandes fundamentais, com múltiplos elevadíssimos, PERs fora do mercado, vocês vão comprar essas empresas? Vão comprar no topo? Quanto tempo é que vão voltar a recuperar? Se tivessem comprado a Microsoft depois na altura da bolha tecnológica, quando fez máximos, quanto tempo é que demoraram a recuperar esse máximo? Sabem? 12 anos. E podem esperar 12 anos, todos vós? A certeza que a maior parte da malta que está aqui, em cada 100 que estão aqui, 95 abre uma posição de médio a longo prazo e no dia a seguir está a ver sistematicamente um telemóvel quanto é que está a ganhar ou a perder. Assim não fazem dinheiro. Digo-vos, porquê? Porque eu fiz isso tudo. Têm que ter calma. Quando tomam uma decisão de investimento, qual é o objetivo? Um day trade, um swing trade ou um position trade? Têm que escrever, têm que definir. Depois, cumpram o objetivo. E esperem. Esperem. Se vocês tivessem... Quando é que o SP fez máximos
antes destes máximos no dia 4 de janeiro de 2022. Quando é que fez máximos? Anteriores. Não nessa leg up. Quando é que fez? Em fevereiro de 2020. E o que é que aconteceu depois? Covid. E quanto é que o SP500 valorizou? 1/3. E se vocês não se tivessem desfeito nenhuma posição e tivessem mantido tudo até janeiro de 2022? Tinham ganho ou perdido dinheiro? Tinham ganho muito dinheiro. E eu conheço muitas pessoas que venderam tudo e não compraram. E depois foram comprar mais caro do que aquilo que tinham antes. Ok? Estou bem de tempo, não estou? Ok, vamos lá. Vamos lá avançar. Bom, o que é que está aqui? Vocês gostam de sazonalidade? Ligam a questões de sazonalidade? O que está aqui é algo que nós, na Income Markets, também ligamos e também incorporamos. Eu estou-vos a tentar dar ferramentas que, em regra, vocês não têm tanto conhecimento. Então, o que é que está aqui? É uma ferramenta que nos dá a sazonalidade, neste caso, do DXY. Então, o que é que acontece, em regra, nos últimos 20 anos? Isto é a média dos últimos 20 anos e dá-nos a sazonalidade de todos os ativos. Neste caso, do dólar index. O que é que nós temos aqui? Em maio, em média, o DXY teve meses positivos. Okay? E ganhou, em média, nos últimos 20 anos, 0,6. E dentro do mês de maio, vocês podem ver muito do que está a acontecer agora. Será que isto é sorte? Será que isto é do acaso? Será que funciona sempre? São estas as questões que vocês têm que fazer. Mas que estas ferramentas todas são importantes, não tenham a menor dúvida. E vocês não podem investir só porque o amigo diz que a Nvidia vai subir. Se fazem isso, a probabilidade de perderem dinheiro é muito grande. Está bem? Então vejam bem. Se não conhecem, sazonalidade, metam na vossa agenda para tentar ver o que é isto da sazonalidade. Há uma ferramenta gratuita, por exemplo, eu uso, que é Equity Clock. Como podem ver, está aqui no fundo. Isto é gratuito, não é pago. Fazem um registro e têm acesso à sazonalidade de todos os ativos que vocês quiserem negociar. Habituem-se a olhar para isto, a juntar tudo, porque a probabilidade de terem sucesso nos vossos investimentos vai aumentar. Deixem de investir com fezada, não tenho nada contra quem tem fé, mas nos investimentos, meus amigos, fezada só serve para ganharem todos dinheiro menos vocês. Ok? Concentrem-se, têm que pensar como profissionais. A Equity Clock dá gráficos destes, mensais para cada ativo, que você quiser analisar. Forex, commodities, índices, tudo. Quem gosta da SP500, está lá a sazonalidade da SP500, está bem? Pronto, a inflação na zona euro, só para recordarmos, penso que sabem que está nos 7%, em relação ao mês anterior subiu, e no dia 1 de junho, para a semana, vamos ter novos dados da inflação. Ok? Vejam bem, esta inflação na zona euro é muito superior à inflação atual dos Estados Unidos. E o que é que vai acontecer na quinta-feira da terceira semana de junho, a seguir à reunião da Fed? 13 de junho CPI, 14 de junho Fed e 15 de junho Banco Central Europeu. Esqueçam os comentadores de televisão e esqueçam a comunicação social, que muitas vezes não sabem a mínima ideia do que é que está a fazer. O que é que vai acontecer na reunião de junho? No BCE? O que é que o BCE vai fazer à taxa de juros de referência? Tem algumas condições para não subir a taxa de juros. Não, ouçam, quem toma estas decisões são pessoas que sabem o que é que estão a fazer. Qual é a única ferramenta que nos pode começar, não digo que na reunião de junho, mas rapidamente, ter alguma influência sobre isto? É no mês de maio a inflação que vai sair no dia, o flash vai sair, o valor, a estimativa rápida vai sair no dia 1 de junho, é isto baixar consideravelmente, mas não me parece que isso seja possível. O PIB da zona euro, quarter over quarter, há 2 quarters que está neutro. Isto é o PIB da zona euro. Vejam bem, nos últimos 2 trimestres, o PIB quarter over quarter tem não crescimento,
zero, muito próximo de recessão técnica. Isto é uma coisa séria. Não é uma brincadeira, não sei eu que queria estes dados, isto é tudo... Estes gráficos são todos de um site que eu gosto muito, que é o Trading Economics, não sei se conhecem. Uma ferramenta excepcional, também grátis. E agora, vejam bem, na Alemanha. Também sabiam disto? Na quinta-feira desta semana que passou? O que é que temos na Alemanha? 2 trimestres sucessivos sem crescimento, com crescimento nulo. Isto é o quê? Vejam bem, dizem os especialistas que com recessão não se sobe taxas de juros. E isto está aqui, é o quê? Esta inflação de 7%. Acham que vão baixar as taxas de juros com esta inflação? Acham? Acham que qualquer Banco Central irá fazer isso? Acham que é fácil fazer isso? Diga, diga. É isso que eu estava a dizer. Vamos ver. No dia 1 de junho, eu vou só para aqui para ouvir melhor, está bem? No dia 1 de junho, vamos ter a inflação do mês de maio. Veremos o número. Se o número for em linha com este 7%, eu digo-lhe já que em junho vamos ter de certeza absoluta, e não só em junho, subir a taxa de juros. Eu, pessoalmente, com esta taxa de inflação, não me acredito que o Banco Central, em junho, na reunião de 15 de junho, não suba a taxa de juros, do que eu tenho visto do histórico passado. Mas estes dados da recessão, como estávamos a ver, são preocupantes. O que é que podemos ver? Christine Lagarde e o vice-presidente a subirem a taxa de juros e a dizerem algo do género. Bom, se tivermos estes dados do crescimento em mais economias, etc, 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 e se a inflação ficar menos incontrolável, ao menos não vamos subir tanta taxa de juros. Mas o BCE, o que é que faz normalmente? Qual é a política do BCE? É uma política de replicação do que a Fed faz. Certo? Demora mais tempo. Eu gostava de lhe dizer o contrário. Gostava muito de lhe dizer o contrário, mas não vejo que isso seja possível. Depois nós temos muitos problemas, não é? Como sabem, temos um conflito bélico na Europa que cria grandes crispações no plano das commodities, dos logísticos, etc. Mas a minha expectativa não é essa. Era bom que fosse, não é? Porque vocês sabem que depois vamos ver as Euribors e por cada 100 mil euros de dívida em dezembro de 22, vocês pagavam quanto de juro? Não é? 0. E agora pagam 4%. É muita fruta. Por cada 100 mil euros pagam mais 4 mil euros. Quem deve 200 mil euros paga mais 8 mil euros. Dividir isso por 12, o rendimento disponível baixa. No verão, qual é a vossa expectativa? Eu sou do Algarve. No Algarve há muito pouca coisa, mas também há coisas que todos, quem não é do Algarve, querem pagar. Praia, bom tempo, não é? Agora estavam lá quase 50 graus, estávamos na praia antes de ir para aqui. Eu, fruto de uma profissão que eu tenho, eu sou revisor oficial de contas, muitos dos meus clientes de hotelaria têm lotação esgotada. Hotéis cheios, 3, 4 e 5 estrelas. Não me parece que esta inflação vai diminuir até ao verão. Ou vai diminuir assim tanto. É a minha expectativa. E a minha expectativa com dados. Atenção, não é uma expectativa por dizer. Bom, as taxas de juro na zona euro, vocês já sabem, estávamos a falar aqui com o colega, vamos em 3,75, muito provavelmente vamos ter mais uma subida no dia 15 de junho. Ok? Bom, só mais um bocadinho, muitos destes assuntos não são também fáceis de vocês gostarem todos, mas são importantes e foi isso que me pediram para falar. E o importante é que vocês percebam como é que eu e a Income Market pensamos os investimentos e estamos no mundo dos investimentos. São cerca de 20 anos de experiência a investir, um início muito negro, mas eu sou sportinguista e sou uma pessoa muito resiliente. Vocês estão a ver a vantagem de ser sportinguista, não pode ser só desvantagens. Nós somos muito resilientes. Vejam bem, agora eu estou habituado a sofrer. Por isso, os bear markets, para mim, não me criam grandes dores de barriga. Agora imaginem um portista e um benfiquista que estão... Os benfiquistas e os portistas mais habituados a ganhar, temos que ser... Outra coisa que nos mercados temos que ser é justos e dizer sempre a verdade. Eu admito que nestes últimos anos
para não dizer décadas, os benfiquistas e os portistas tenham ganho mais. Mas isto dá-me resiliência. E para mim os bear markets são excepcionais. Isto é um bocado triste de dizer. Mas eu que sou investidor e especulador, são as duas coisas, os bear markets são excepcionais. São oportunidades de eu comprar ativos a desconto. E o problema é, se nós tenham noção, em novembro do ano passado, os mercados acionistas estavam melhores ou piores do que estão agora? Estavam piores. E nós tínhamos menos pessoas na sala. E menos pessoas inscritas. Isto é uma normalidade, ou seja, quando as coisas estão menos más ou estão boas, as pessoas vêm para os mercados. Quando os mercados estão vermelhos, as pessoas desaparecem. E não. Os bear markets são oportunidades. Quando os mercados corrigem, são oportunidades. Não é para vocês venderem. Se vocês forem investidores de médio e longo prazo para investirem em ações e se conhecerem os fundamentais das empresas, se não investirem porque ali o vizinho do lado diz que aquela empresa é boa, que vocês nunca ouviram falar, porque na China é que está uma empresa XPTO, se vocês conhecerem os fundamentais das vossas empresas, vocês esperam pelas correções e compram e mantêm. A maior parte da malta vê um bear market, desaparece do mercado, porque o tal tipo, lembra-se do início da conversa, dos 3.700% em 6 meses, o que é que aconteceu no bear market? Nem que ele fosse sportinguista, ele aguentaria. Ok? Isto é a grande verdade dos mercados. Os mercados, se isto fosse fácil, estávamos todos milionários, meus amigos. Vejam bem, qual é o curso, entre aspas, e passa a redundância, normal de um jovem atual? É moldado para quê? Vais para a universidade, tiras o mestrado e vais trabalhar. Vocês são moldados. Eu sou docente universitário. Vocês levam essa dose. E quanto tempo é que demora a tirar um curso? Agora é 3 anos, a maior parte dos cursos, mais 2 para o mestrado, 5 anos. Mais 12 para trás. São quase 20 anos de estudo. Mais 5 a 10 anos para serem médios numa profissão. É normal. Pronto, isso depois eu não sou político, está bem? Eu concordo consigo. Mas depois vejam bem, chegam-nos pessoas, não estou a dizer que são vocês, mas chegam-nos pessoas, a qualquer um dos oradores que esteve aqui hoje convosco, a partilhar conhecimento, que num mês querem ficar milionários. Mas, meus amigos, isso existe onde? Não! Ou num dia? Mas eu não sou essa pessoa, sinto muito, isto não é comercial, mas eu não sou essa pessoa, eu não vos posso ajudar. Agora, querem aprender os fundamentos, têm que poupar. Depois, mas poupar chega. Fala-se muito de poupança. Os líderes, os opinion makers e líderes dos mercados em Portugal são os que falam em poupança. Eu adoro poupança. Mas digam-me lá uma coisa. Para que serve a poupança? Poupança serve para investir. Vocês fazem, lenga-lenga. Vamos poupar, não é? Fazer o fundo de emergência. Nós ensinamos isso. Fazem um fundo de emergência. 6 a 12 meses as vossas despesas mensais ficam. Tudo bem. E podem investir o vosso fundo de emergência em produtos de elevada liquidez e reduzido risco. Perfeito. E depois poupa mais. E o que é que faz a poupança? Metem aqui no depósito a prazo? Não. O que é que serve poupar se não investirem? E têm que investir. Eu conheço muitas pessoas que têm poupanças extraordinárias, mas não investem nas poupanças. E vão investir em que tipo de ativos? Isso é outra conversa. O que serve para vocês pode não servir para mim. É isso. Vão comprar um carro, assim. O meu sócio hoje pegou uma partida, ele tem um carro elétrico a pilhas, e nós ficámos parados a meio do caminho para carregar. Eu disse-lhe, vamos no meu carro, que é um carro como deve ser, a combustão. Ele, não, vamos no carro a pilhas. Pronto, chegámos ali a Alcácer, tive que ir a empurrar o carro assim. Essas modernices. Pronto, mas ele é investidor da Tesla, foi dos primeiros investidores da Tesla, e é verdade, e eu não sou acionista da Tesla. Também não sou acionista do Sporting, atenção. Não vamos confundir clubismo com racionalidade dos mercados. E aí nos mercados eu sou uma máquina, tipo o robô. Só faço aquilo como deve ser e como está escrito na minha folha de cálculo. Isso já consegui. Bom, só para concluirmos a nossa apresentação, que eu acho que ainda estou no tempo. Sim? Já não está aí a malta assiste. Está tudo bem. Então vamos lá. Debt ceiling, o limite da dívida. Já falámos sobre isto hoje. Têm que ter atenção. Já sabem que o mercado é muito sensível a isto. Não tenho muitas dúvidas que vamos ter este acordo, sinceramente. Isto é mais uma negociata política.
os republicanos a tentarem fazer pressão para conseguir alguma coisa e os democratas a tentarem defender o seu lado. Acredito que se chegue a um acordo, claro que sim. Não sei se viram Bloomberg, CNBC, ontem ao fim do dia, há indícios de que as conversações estão a avançar bem, mas têm que ter atenção a isto, obviamente. Porque se amanhã sair uma notícia que não há acordo, é isto que vocês têm que perceber. Se amanhã saem indícios que o acordo está mais longe, o que é que acontece às equities, aos índices? Sobem ou descem? Descem. E isto acontece no gráfico e vocês não percebem porquê. Ok? Não sei qual é a vossa opinião relativamente a isto, mas eu vou-vos mostrar o que é importante. O que é importante é isto que está aqui. Isto é o quê? É os Credit Default Swaps, os CDS, da dívida americana. Isto é que é importante, não é? Porque quando nós opinamos sobre as coisas, temos de ter fontes fidedignas. Não é, a minha opinião é esta. Tudo bem, nós aqui, desde que criaram o Facebook, o Instagram e coisas parecidas, nós opinamos sobre tudo. Eu percebo de mercados, de futebol, de economia, sou médico, sou psicólogo, sou tudo, não é? É a coisa. Veja bem, o que é isto? Isto é o que interessa. O que é que aconteceu aos Credit Default Swaps do Estado da dívida americana? Máximos de vários anos. Isto significa o quê? Que o mercado está com medo ou não está? Quando os créditos, isto são seguros, não é? Pensem nisto como um seguro. Isto é medo, isto significa medo. Quando há medo, os CDS aumentam. Significa que os mercados, os profissionais do setor, os institucionais, estão preocupados com a dívida americana ou não? Com o limite da dívida. Sim ou não? Claro que sim. Claro, se eu gerisse um hedge fund ou uma carteira grande, eu não podia viver com aquilo que eu acho que vai subir ou não vai subir. Eu vivia com a realidade e tinha que proteger o meu risco. Tomem atenção, porque efetivamente, apesar de nas últimas 2 semanas eles terem diminuído, face ao que já tiveram, os CDS, as Credit Default Swaps, estão a níveis de muitos anos. Significa que o mercado, que é aquilo que nos interessa, não a nossa opinião, o mercado está de olho nisto. Está bem? Ok? Pronto, tinha aqui para vos falar da crise da banca, mas já falámos sobre isto no início da sessão. Não se esqueçam que de março a maio, a segunda, terceira e quarta falência e resgate de bancos americanos aconteceu em 2023. Muito significativo, não é uma brincadeira. Não são banquetas, qualquer um destes bancos é maior que qualquer banco português. Não são banquetas. Muitos deles estavam entre os 15 maiores bancos americanos. Estes, como sabem, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank foi no início de março. O First Republic, nessa altura, foi ajudado, mas no início de maio, no dia 1 de maio, no fecho de domingo para segunda-feira, dia 2 de maio, acabou por cair, mais o Banco Europeu, que vocês conhecem. Isto é só para o vosso conhecimento, que é um inquérito que eu vi na Bloomberg. Ou seja, se efetivamente tivermos um default americano, se o limite da dívida não for negociado, perguntaram a institucionais o que é que eles iam investir mais. E a maior parte das respostas foi ouro. Safe haven. Okay? Mas isto é importante porque, vamos lá ver, vocês vão aprendendo um conjunto de temas, mas é bom que tenham suporte fidedigno para estas coisas. É uma grande diferença. E o que eu estou a tentar aqui fazer com vocês é dotar-vos de um conjunto de informação que pode ser pertinente para vocês. Já agora, tinha aqui muito mais informação, mas já me estão a dar choques elétricos ali na regi. Isto é para vocês saberem, no primeiro trimestre no mundo tivemos um dos maiores níveis de resgate de depósitos dos bancos. Atenção. Isto são dados fidedignos, não são se isto ou se aquilo. Isto eu não vos vou mostrar. Temos o SP500, pronto, eu já estou um bocado apertado. O que tínhamos agora para ver era um conjunto de gráficos, que já viram também com os meus colegas, e que eu já vos mostrei hoje a forma de pensar da income market. É muito importante vocês perceberem que nós fazemos uma interligação. Eu vou só meter aqui, nisto já vamos lá. Nós temos uma interligação entre a análise fundamental e a análise técnica, e tudo aquilo que nós fazemos é um mix de definir o nosso bias, independentemente do ativo. Eu olho para os fundamentais, taxa de juro, inflação, PIB e um conjunto de indicadores económicos, e depois olho para os gráficos, análise técnica, para entrar ou sair nas zonas que eu acho que fazem mais sentido. Se formos às ações, temos que ir ao particular das ações e do setor. Aquilo onde vocês investem, obviamente, é uma escolha
vossa. Mas se investem em Forex, em commodities e em ativos de banda larga, vocês têm que dominar tudo o que diz respeito ao dólar, porque o dólar influencia o resto do mundo, não tenham a menor dúvida. Se têm a pretensão que não é assim, vou-vos dizer com toda a humildade do mundo, estão enganados, porque eu demorei muito tempo a perceber isso. E neste momento eu especializo-me a perceber o dólar, ok? Pronto, o que é que está aqui? Só para vocês saberem. E depois vamos passar ao fim. Há uma ferramenta que é o COT Report, conhecem? Commitments of Traders Report. Não sei se conhecem, é uma ferramenta, se não conhecem, também devem acompanhar. Que dá, é ao nível dos futuros, sai todas as semanas à sexta-feira, e diz-nos o nível de contratos abertos no mercado de futuros para todos os ativos. E aqui o que vocês têm é o quê? É o número de contratos abertos, longos ou curtos, para o SP500. E se olharem para ali, o valor líquido, o net, é long ou é short? É short, e muito short, não é? O net short das equities é significativo no COT Report. Isto é medido ao nível dos hedgers, dos large speculators e dos small traders, está bem? Esta ferramenta que está aqui, a de cima, que é a maior, é os large speculators, institucionais. Eu vou ter mesmo que avançar e depois no fim... Isto está aqui... Não, isto é o número de contratos short, não significa que o mercado vai cair, está bem? Tem que ver isto na perspectiva. Se está tudo short, já ninguém mais para shortar, o mercado não vai cair. Não, é? Não estou a dizer que é o que vai acontecer, mas também tem que ser visto com esta perspectiva. Mas é preocupante, significa que há muitas pessoas com contratos futuros para shortar as equities. Esta ferramenta é de uma pessoa muito conhecida, também um grande estudioso deste mercado. Bom, eu vou só mostrar-vos mais 2 ou 3 coisas, e depois já sabem que o DAX fez o novo máximo histórico em pleno mês de maio, espetacular. Muitos alunos e clientes da Income Markets que negociam DAX estão muito contentes. Por acaso, os que negociam DAX acho que não estão aqui, mas estarão na sessão do Porto. E o que é que tem aqui? Só para verem como é que nós funcionamos numa perspectiva de frontalidade. E não tem que ver com acertar ou não acertar, tem que ver com partilha. Nós temos algumas ideias que vamos trocando, não é conselho de investimento, porque nós não gerimos carteira de ninguém, nem fazemos intermediação financeira. Nós analisamos um conjunto de ativos. Isto sou eu aqui no nosso canal no WhatsApp, podem ver, com uma ideia de trading, para vocês verem como é que... Isto é, logicamente, o euro-dólar. Nós, durante o mês de maio, andámos a shortar sucessivamente o euro-dólar. Isto é um ponto de entrada e podem ver depois, isto foi enviado no dia 23 de maio, esta zona, primeira zona e segunda zona de take profit, que é esta zona que está aqui e esta zona. Ou seja, é assim que nós trabalhamos, pivot points, médias móveis, e eu com mais de 3 horas era capaz de explicar resumidamente aquilo que nós fazemos. Não é o nosso objetivo desta sessão, o objetivo é ter a sorte de estar aqui convosco, partilhar com vocês, despertar a vossa atenção. Todos vós continuam a olhar para mim, o que é espetacular. Não sei se é porque eu disse que era do Sporting e vocês são mais benfiquistas e começaram com vontade de me agredir, mas claro, nós temos um trabalho sério e é isso que nós fazemos. E pronto, os gráficos são aquilo que vocês conhecem, não vieram aqui para ver gráficos, obviamente. Eu vou só terminar com os meus conselhos. E aqui, eu vou-vos dar um conselho, que são estes todos que estão aqui. Que me dera a mim, quando eu comprei as minhas primeiras ações da PT Multimédia e tripliquei a minha carteira, me tivessem dito isso, porque eu tripliquei a carteira e fiquei muito contente. Mas o que é que aconteceu a seguir? Tem noção? Perdi essa carteira toda e mais algumas. Não é? Não fazia a mínima ideia do que estava a fazer. Bom, invistam em educação financeira. É impensável comprarem ou venderem qualquer tipo de ativo sem terem experiência e algum conhecimento de educação financeira. E o que vocês estão a fazer aqui é extraordinário. Estarem aqui um sábado à noite, espetacular, agradeço-vos mais uma vez. Poupem, têm que gastar menos do que ganham, não é? Mas têm mesmo que poupar, mas só poupar não chega. Têm que escolher um excelente parceiro financeiro. Se estão aqui é porque são clientes da XTB e há um excelente parceiro financeiro. Eu sou cliente da XTB há muito tempo e não trabalho para eles, não sou funcionário da XTB. Estou-vos a dizer isto de coração, nunca tive nenhum problema, funcionou sempre de forma espetacular e certamente será um parceiro de futuro. Tem-nos tratado também muito bem. Invistam segundo o vosso ciclo de vida. É impensável quem tem menos de 30 anos não ter uma carteira de ações de longo prazo. É impensável. Quem daqui tem filhos, ações para os vossos filhos. Mas qual depósitos a prazo? Meus amigos,
Quem tem 10, 20 e 30 anos tem 30 ou 40 anos para recuperar. Comprem ações, comprem fundos de investimento, comprem o que quiserem, mas ativos desta tipologia, claro, bons ativos, não vão comprar uma ação por comprar. Comprem bons ativos, empresas com vantagens competitivas, boa equipa de gestão, avenidas de crescimento brutais, o tal vento pelas costas. Identifiquem 10 ou 20 e comprem para vocês, para os vossos filhos, para a vossa família. E mantenham. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Vocês fazem dinheiro no longo prazo. Historicamente, isso é provado. Só vão investir em ativos financeiros. Isso é outra escolha vossa. Têm ativos não financeiros excepcionais também para investir. Imobiliário, o que for. Invistam. Não mantenham as poupanças paradas a perder dinheiro, porque vocês ganham, agora já não ganham zero no depósito parado, ganham um pouco mais, não é? Uma fortuna. A inflação é de 7%, por isso ganham carradas de dinheiro. Ok? Bom, reinvistam os rendimentos, aproveitam os bear markets, já vos disse, eu adoro os bear markets. Não parem de investir. Invistam, deve ser o que diz aqui, isso mesmo. Invistam. E não tenham medo de investir. Mas, se não sabem, aprendam a investir. É muito importante. E ninguém sabe mais que ninguém. Os mercados funcionam de uma forma agregada. Falem com pessoas. Troquem opiniões. Estarem aqui é excepcional. Significa que vocês ou já estão ou querem vir a estar num patamar de investidores de sucesso. O meu objetivo é investir cada vez mais e manter os meus investimentos por muito tempo. Eu tenho várias carteiras, a minha carteira de longo prazo eu vou vê-la uma vez por mês. Eu não estou preocupado. Eu não posso comprar uma ação da Nvidia, está na moda, não é? E depois ir amanhã ver se ela está a subir ou a descer. Isso não é, se for com uma perspectiva de médio e longo prazo, obviamente. Está bem? E pronto. E para vocês, permitem-me só um minuto de ação comercial, também temos direito, não é? Se quiserem conhecer a Inca Markets, tem aqui um QR Code. Nós temos um curso novo, espetacular, de análise técnica avançada, 24 horas de curso, e que temos uma promoção para vocês que estão aqui e para quem está a ver em streaming, que consiste num desconto muito significativo do curso. O curso normalmente custa 499 €, está a 399, e oferecemos 3 meses do nosso serviço prémio. É uma oportunidade que só está em vigor até ao fim da sessão no Porto na semana que vem. Acreditem, vale a pena. Claro que é o nosso curso, mas é o nosso melhor curso e demos tudo naquelas 24 horas para vocês terem acesso. Se estiverem interessados, QR Code, subscrevam, não se vão arrepender e têm a oferta de 3 meses do nosso serviço prémio. Está aqui o QR Code na mesma, é o mesmo. Permitam-me só mais um minuto, já agora vamos acabar em beleza. Agradecer a vossa presença, foram excepcionais, estarem-me aqui a ouvir. Continuem a vir a estes grandes eventos. Quando tiverem conhecimento de eventos deste tipo, continuem a ir, a frequentar. Vão conhecer, certamente conheceram aqui pessoas que não conheciam para falar de mercados. Agradecer à XTB ter feito um trabalho excepcional em prol da educação financeira, os webinars semanais, estes eventos presenciais, para a semana no Porto, convidar um conjunto de pessoas. Agradecer aos meus colegas de painel, o Luís, o Eugénio e o Milton, excepcionais, excelentes apresentações. E obrigado. O meu sócio está aqui, ele está aí a algures. Muito obrigado por me terem ouvido. Já passei mais do que a hora, por isso acho que a seguir há um coffee break. E se tiverem muitas questões, eu vou estar ali no coffee break e totalmente disponível para falar convosco. E vamos... Desculpa? Mais um bocadinho. Pronto. Assim, afinal, posso falar mais um bocadinho. Tem aqui o QR Code outra vez. E se tiverem dúvidas, podem fazer questões. Se forem muitas, eu responderei. E temos o coffee break para... E se quiserem ali no Marquês, quando forem para a festa, eu estou ali para responder também. Força. Espera só um bocadinho, está bem? Está aqui. Diga. Obrigado. Passou rápido. Mencionou que investir com os nossos filhos. É possível criar uma carteira para nós? Claro que é. Você já pode comprar um fundo de investimento hoje em dia em qualquer banco de investimento para os seus filhos. Ou pode você, por exemplo, numa conta da XTB, pode ser aberta em seu nome, mas já é uma conta do seu filho 1, 2 e 3, comprar 10 evitações e mantê-las. As comissões são muito mais baixas. Você num fundo de investimento paga 1,5%,
para uma gestão ativa deles, não é? Mas se você tiver conhecimentos, pode fazer isso. Aí, coisa. Eu tenho uma filha com 15 anos, que há 15 anos tem ações. Eu agora tenho um filho com 4 e nem. É possível fazer na XTB. Claro que tem aqui todos os... Eu não sou funcionário da XTB, mas é possível fazer na XTB porque eu tenho na XTB. Obviamente. Pode vir aqui se quiser, já está tudo a levantar.